Entenderam? Ah, já entendi. Então é sempre diminuir? Não. Cuidado. Não é sempre diminuir. É sempre, em se tratando de competência legislativa, falta 2 minutos. Aumentar a proteção. Então vamos falar agora de mata ciliar. Vocês se lembraram dos 10 metros de largura do rio, 30 metros? Norma geral da União. O que faz o Estado de Minas Gerais para respeitar a competência legislativa concorrente? O que pode fazer, evidentemente, não aventando em inconstitucionalidade? Aumentar, exatamente. Então está vendo que na poluição sonora a gente diminuiu, mas aumentou a proteção, e aqui a gente está aumentando e aumentando. Então cuidado com essas decorelas, porque não é assim. O equívoco no Brasil é justamente isso, porque nem sempre, se tratando de mata ciliar, Estado e município aumentam as faixas de proteção. Recentemente aconteceu isso esse ano com aquele estado que sofreu com as chuvas do final do ano passado e início desse ano. Qual foi? O Código Ambiental de Santa Catarina, entre outras coisas, ao invés de aumentar a margem de proteção da mata ciliar, ele fez exatamente o contrário, diminuiu. Aí eu fiquei todo feliz que o Partido Verde, lá de Santa Catarina, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse novo código. Aí semana passada eu estava lá no Conjur e li a seguinte notícia: é extinta a ADI ajuizada. Olha o que o PV fez. O PV não tem representação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então não tem legitimidade. E ele ajuizou a ação não contra a lei, mas sim contra o projeto de lei. Aí não tem jeito, tem que ser extinto mesmo, porque faz 2 coisas erradas de uma vez só, não merece nem ter feito. Entenderam? Mas diz aí o ministro, aquele que usa as roupas engraçadas, Carlos Mink, que vai ajuizar, a AGU vai ajuizar uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo contra a legislação estadual de Santa Catarina. Isso aconteceu em Minas Gerais também, portanto não é novidade do estado de Santa Catarina. Aqui aconteceu aquela história de instituição de reserva legal em outras áreas, mas se a história é para outro momento, por mesmo tempo acabou. Pessoal, o município pode legislar em matéria ambiental sobre competência legislativa administrativa. Não pode legislar sobre competência penal, evidentemente, é da União, e muito menos sobre direito civil. O José Afonso da Silva, aquele que eu citei no início, ele fala no livro dele que pode, mas é minoria, ainda bem, porque melhor que a competência para legislar sobre direito civil fique na mão da União, por óbvias razões. Pessoal, muito obrigado, vocês estão de parabéns. Mais uma vez, fico feliz demais com quem escreveu e teve artigo aprovado. É isso aí mesmo, estuda delirantemente. Na hora de acordar, antes de escovar os dentes, já começa a ler. É melhor um porco instruído do que uma pessoa aciada sem informação, tá? Muito obrigado mesmo, de coração, um abraçãozinho, um abração do amigão Leandro. Fica com Deus. Nós agradecemos o professor Leandro pela palestra e vamos passar agora para o debate, né? E para receber as perguntas. A pergunta é direcionada ao professor Vitor. A questão é a seguinte: a prisão é uma resposta ao crime? Bom, eu diria que... Estava alto aquele ali. Eu diria que a prisão, ela é uma das respostas ao crime. Não diria que talvez seja sempre a mais eficaz ao crime, mas com certeza é a resposta mais dolorosa ao criminoso. E a pergunta agora que nós temos que fazer é justo para todo criminoso a resposta mais dolorosa? Eu acho que esse tem que ser um questionamento que tem que ser feito. Por quê? Se nós temos outras respostas, analisando a conduta do criminoso, analisando o tipo de crime e o bem jurídico que ele ofendeu, nós vamos chegar às mesmas conclusões que, como eu dizia na minha fala, o governo americano está chegando hoje, que é a ideia de que eles precisam flexibilizar esse modelo exclusivamente prisional que eles têm e começar a adotar um modelo não mais brando, que eu não estou dizendo que não há brandura nas outras modalidades de
punição. O que tem que haver, na verdade, é efetividade. Ninguém, ao cometer um crime, pensa na pena. Ninguém lembra da pena. Mas as pessoas lembram da possibilidade de serem punidos. É isso que demove o agente da prática do crime. Então, mais importante do que a pena em si, é a efetividade da pena. É isso que o Brasil precisa, eu acredito que, mudar um pouco a sua cultura. E como os professores falaram, nós ainda somos muito positivistas. Então, nós acreditamos muito ainda num modelo de direito penal que é aquele: crime, privação de liberdade. E não é necessariamente a privação de liberdade a melhor solução. Mais alguma questão? Acho que tem uma ali. A gente vai aguardar. Direcionado ao professor Abraão. A pergunta é a seguinte: sendo o mandato político pertencente ao partido, a legitimidade do povo de escolher um candidato durante o voto não é ferida, uma vez que se vota não no partido, mas na pessoa do candidato? Bem lembrado. A questão aqui é a seguinte: mais uma vez, se a gente retomar a discussão do que é público e o que é privado, nós vamos verificar que o mandato não é conferido ao candidato. O mandato é conferido à ideologia que ele representa, à plataforma que ele falou de defender. Se ele vota no PCdoB, ele não vai querer diminuição de tributos, que é uma plataforma do DEMA, do PFL. O problema é que é o seguinte: você tinha um estelionato eleitoral, que o sujeito ele falava que ia defender uma situação, ele estava no Partido Comunista, assim que ele se elegia, ele ia para o PFL. Então, o problema é, de novo, a pergunta ela estaria, digamos, a entender que pertenceria ao candidato. Tudo bem, se a nossa democracia não fosse uma democracia institucional, uma democracia de partidos, aí eu concordo. Aí eu votaria no fulano. O problema é que a gente não pode confundir a tradição brasileira de se votar em candidato. Eu vou votar no Collor, ele é tão lindo. Eu voto no Collor, mas eu não voto no que ele representa. O problema é o que ele representa. Por isso que a guinada da fidelidade partidária é uma guinada importante. Porque, eu disse para vocês, os partidos vão ser obrigados a se reformularem enquanto instituições. Eles vão ter que abrir para a discussão do contraditório, da ampla defesa. O problema é que a gente vota no candidato. Eu voto no candidato e não na plataforma dele. Agora, cada vez mais eu vou ter que votar na plataforma dele, no que ele defende. Até porque se ele sair, o mandato vai continuar no partido. Aí sim, eu vou cobrar da instituição partido. Eu que disse para vocês. As pessoas vão, a instituição fica. Uma pergunta ao professor Leandro. Cabe aos municípios legislar sobre aspectos específicos. Então, não estaria a União invadindo a competência municipal, estabelecendo um balizamento rígido nas questões ambientais? Interesse local não precisa ser automaticamente assunto específico. Interesse local pode ser um assunto que seja genérico, como, por exemplo, agrotóxico. Muitos municípios do Brasil, não sei quem perguntou, por isso que eu estou meio perdido, muitos municípios do Brasil lidam com agrotóxicos. Não é por isso que esse assunto é só do município. A gente tem que respeitar um certo mínimo de regramento. Aqui não tem nem hierarquia, é importante falar isso. A competência legislativa concorrente, ela diz assim: todo mundo vai legislar, mas a União vai estabelecer o mínimo de proteção. E o Estado vai fazer ampliar o rigor e assim, por sua vez, o município. A gente estava falando de poluição eletromagnética, a questão, por exemplo, da competência do município para legislar a respeito, dizendo assim: vamos construir uma torre de antena celular, então tem que ter 30 metros do vizinho, a antena tem que ter tantos metros de altura. O problema do município é a confusão entre aquilo que o Abraão disse na palestra dele, dos interesses municipais e do interesse do prefeito, ou seja, da prefeiturização. Então, é importante que a União tenha competência sobre isso, sim,
que, infelizmente, pela quantidade de municípios, não só por isso, pelo aquilo que eu chamo, para mim, município é a melhor e a pior coisa do Brasil ao mesmo tempo, é meio que uma contradição, melhor porque é mais perto, a gente resolveria as coisas de forma mais fácil, mas, ao mesmo tempo, pelo jeitinho brasileiro, de forma equivocada, acaba se confundindo interesse público com interesse privado, da pior forma possível. E aí, a gente pode ter uma antena de celular para todas as concessionárias, eu não preciso ter uma para cada uma obrigatoriamente, ou seja, um impacto só, ao invés de 4 impactos decorrentes de 4 torres, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não que o município não possa legislar sobre assuntos de interesse local, ele até deve, mas há que se respeitar o mínimo de ordem que a Constituição trouxe. O que o pessoal fala que a Constituição é bonita e não é respeitada, eu acho que a pessoa que diz isso enquanto papagaio de pirata é a primeira que está desrespeitando. Ela devia entender isso de uma forma... Eu penso exatamente o contrário, eu não acho nada a axiologia. Eu penso que a Constituição é muito respeitada e precisa ser muito mais respeitada ainda. Claro e evidente que se eu perguntar lá para o seu Zé, caseiro da minha fazenda, ele vai dizer assim, não, a minha opinião pessoal é diferente. Eu falo, seu Zé, a sua opinião só pode ser pessoal. Então você já começa a sua opinião da sua mãe, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Claro que a concepção aí vai ser diferente, porque a vida dele não é igual à minha, ainda bem, né? A gente não tem que ser igual, mas muito cuidado com isso. Quando a União tenta estabelecer a Constituição, na verdade, um certo regramento, ela não viola a autonomia do município, não. Até pelo seguinte, o que é ser autônomo? É ter auto-organização, é ter autogoverno e ter autolegislação. O quesito autogoverno, ou o quesito auto-administração, os municípios, boa parte dos municípios brasileiros pecam, principalmente pela falta de recurso orçamentário. A gente viu falar aqui rapidinho, acho que foi o Abraão que falou, sobre reserva do possível. O que é reserva do possível? Eu tenho R$100, o meu orçamento está comprometido com saúde e educação, 70. Só me sobra 100 menos 70, 30 para fazer as outras coisas que são de obrigação minha. Então isso se chama reserva do possível. É maravilhoso esse princípio. Agora, o que eu não posso é usar de reserva do possível para não fazer aquilo que é minha obrigação, como, por exemplo, meio ambiente ou outro direito fundamental. E outro dia eu vi um município de São Paulo se defendendo de uma ação que buscava a responsabilidade civil daquele município por um acidente, invocando justamente a cláusula da reserva do possível. Meu Deus, chegamos, que delícia. Eu não vou pagar não, porque eu causei o dano, mas eu tenho aqui a reserva do possível. Gente, está sendo usado para tudo. Daqui a pouquinho eu vou chegar, meu irmão que namora, eu não estou namorando agora, meu irmão vai chegar em casa, vai encontrar a mulher dele, aí vai, casado que é, cobrar os seus favores, ela vai assim, não, meu bem, reserva do possível, estou cansada. E reserva do possível está sendo usado para tudo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, voltando à pergunta, eu rodei, e sendo objetivo, não viola a autonomia não. Claro, é evidente que se o município entender a sua autonomia violada, ele que vá ao judiciário invocar, evidentemente, aquilo que é a competência dele, e não da União ou do Estado. Há 3 perguntas aqui para o professor Vitor, eu já previamente comuniquei a ele pediu que eu as lesse de uma só vez, porque ele vai, parece que os temas coincidem, né? Então ele vai tentar respondê-las todas. Como coibir sem a presença do medo da perda da liberdade? Como coibir sem a presença do medo da perda da liberdade? Considerando a demora processual, isso quase significaria a certeza da impunibilidade. A outra é, a decisão do STF não estaria desrespeitando a vítima e os seus familiares, bem como incentivando a violência? A decisão do STF não seria apropriada se fosse tomada após a reforma do Código? Preocupa-me a questão da impunidade, que no Brasil tem chegado a extremos. Eu pedi que lesse o professor Wendel para ler as 3 perguntas. Por quê? Elas abordam 3 situações extremamente interessantes quando se analisa criminalidade. A primeira é o medo. A segunda, a vítima. E a terceira, o fenômeno da própria criminalidade e a questão da reforma do Código. Nós sabemos que hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de reforma
da legislação processual penal, que é uma reforma que vem sendo feita de maneira atípica no Brasil. Atípica por quê? Porque a reforma, se a gente analisar os procedimentos de reforma do Código de Processo Civil, foram todas situações pontuais que foram modificadas no Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal, essa reforma está seguindo um caminho de reforma tópica. Nós estamos alterando tópicos do Código de Processo Penal. Então, ao invés de pegar um artigo do Código de Processo Penal e modificá-lo, eu modifico todo um tópico do Código, alterando o sistema relativo ao contido naquele tópico. Foi assim com as provas, foi assim com os procedimentos e foi assim agora com o júri, e uma alteração pontual que foi com o interrogatório recentemente, que foi a adoção no Brasil agora, através da Lei 11.900, do interrogatório online ou interrogatório eletrônico aí. Então, na verdade, o que eu acho com relação a uma análise da decisão do Supremo e a reforma, o fenômeno da reforma, é que eu vou me valer até de uma fala do professor Abraão, que mostra uma necessidade do Supremo atuar enquanto o Legislativo está travado ou mesmo ainda está moroso naquilo que é de vital importância para o Brasil. Há muito tempo nós discutimos a reforma do Código de Processo Penal no Congresso e a reforma de um código não passa. Se você não faz a reforma pontual, a reforma tópica, você não muda a legislação processual no Brasil. Então essa morosidade do Legislativo é que faz com que a Justiça, quando provocada, não possa esperar o resultado da reforma para tomar suas decisões. Então, na verdade, o posicionamento do Supremo, ele não prejudica a reforma na medida em que serve de dois pontos. O primeiro deles, ou ele vai ser um balizador, ou ele vai dar um norte ao legislador reformador agora nas suas discussões no Congresso Nacional, tomando como norte essa decisão, esse posicionamento aí, essa interpretação constitucional, ou então ele também, como legislador, ele tem autonomia para, se achar necessário, fazer alguma reforma, né, no corpo da lei aí, alterando também esse dispositivo para poder, embora eu até acho que essa reforma nesse aspecto se torna meio complicada por causa que se trata de uma presunção de inocência, aí é uma das nossas cláusulas imutáveis, né, da Constituição, sob pena de retrocesso. Então, eu acho que pode servir, sim, na verdade, de norte para o legislador reformador aí, nesse projeto que tramita com relação a recursos. Nós vamos ter em breve, e aí vale para os senhores que estão estudando, né, a minha turma de processo penal atual, a gente está estudando uma forma, quando provavelmente vocês estiverem próximos da formatura, talvez a sistemática recursal todinha já esteja alterada, o inquérito policial já esteja alterado aqui no Brasil, e a própria teoria da prisão cautelar também, as normas relativas à prisão cautelar já estejam alteradas, que são os 3 projetos hoje que estão tramitando aí de modificação. Eu espero que nós não precisamos perder mais uma Isabela Nardoni para que esses projetos caminhem no Congresso Nacional. Né? Eu torço para que eles caminhem por forças naturais e não por forças sentimentais ou de tragédia dentro do Congresso. Com relação à questão da vítima, é uma preocupação constante hoje, além de reparar o mal causado à sociedade, reparar o mal causado à vítima. E o direito tem se preocupado com isso da seguinte forma: na Lei 11.719, quando ela altera procedimento, ela traz um mandamento legal que o juiz estabeleça uma indenização. Então, hoje, aquela ideia que nós tínhamos antigamente de que a sentença penal condenatória fazia coisa julgada nociva, ela continua. Mas ela continua num aspecto de complementariedade daquela indenização que já é estabelecida na própria seara penal. O juízo penal deve arbitrar um quantum de reparação para a vítima. Então, essa é uma primeira preocupação. Uma segunda preocupação: hoje, a vítima é informada. Ela deve ser informada ou através de intimações ou através de correio eletrônico da situação pela qual passa o processo. Ela é informada da condenação do réu, ela é informada, inclusive, do dia que o réu efetivamente cumpre sua pena. Ela fica sabendo quando o réu vai ser solto, na verdade. Né? Isso deve revoltar a vítima um pouco, porque afinal também nós temos outros problemas aí ligados ao nosso sistema prisional no Brasil, ao nosso sistema de execução penal, mas aí é outra discussão. Então eu acho o seguinte: essa preocupação com a vítima acontece, mas o que mais a vítima precisa é ver celeridade no processo.
Então não é a questão da antecipação da punibilidade do réu que vai resolver o problema da vítima. Até porque, gente, quando nós defendemos esses posicionamentos aí, que alguns falam que são posicionamentos libertários, na verdade não são tão libertários assim. E são posicionamentos humanísticos, mas por uma razão, aí eu me penitencio, egoística. Porque hoje eu sou vítima, mas ninguém me garante que amanhã eu não vou ser réu. Então, eu sendo vítima hoje, eu desejo, né, a inversão do princípio. Em vez de indúbio pro réu, indúbio pau no réu. Mas se eu for o réu, com certeza que o meu interesse, ou alguém da minha família, o meu interesse vai ser ter um processo penal de natureza ou de matiz democrático e principalmente de índole garantista. Então eu acho que tem que se pensar na vítima? Tem. Nós não estamos defendendo ou falando de uma cessação de punibilidade, mas de uma punibilidade no momento adequado. Isso é que é importante. E a adequação desse momento só depende, como eu disse, de uma melhoria de infraestrutura. Tá? Infraestrutura legislativa, infraestrutura de órgão, né, e uma própria... Tem uma crítica, as pessoas falam muito assim, mas os bons advogados vão utilizar excessivamente dos recursos. Né? Mas os recursos existem para serem utilizados. É direito de todo cidadão, tá? É direito de todo cidadão, na medida em que eu tenho instrumentos legais para isso, manipular o sistema a seu favor. Só que essa manipulação é óbvio que ela é permeada com boa fé. Eu não posso manipular o sistema com má fé, mas a manipulação do sistema através da boa fé, isso é perfeitamente legítimo e direito de todos. Tá? Então eu acho que o que precisa, na verdade, é celeridade. Com relação ao aumento ou implementação da criminalidade, como eu disse, eu acredito que os fatores de criminalidade são vários. O menor deles é essa ideia aí advinda de uma força na aplicação do princípio da presunção de inocência ou da presunção de não culpabilidade. Por quê? Até porque o indivíduo que comete crimes, ele vai continuar sendo preso. O indivíduo que ameaça a sociedade, ele vai continuar sendo preso. Por quê? No rol do artigo 312, tem lá, como primeira causa de prisão cautelar, a ameaça à ordem pública. Então, aquele indivíduo que se enquadra no conceito aberto de ameaça à ordem pública, ele vai continuar encarcerado e vai aguardar o trânsito e julgado da decisão encarcerado, em cárcere. O que nós queremos evitar com o fortalecimento dessa discussão é evitar que uma pessoa aguarde, muitas vezes, 3 anos o julgamento do seu recurso em uma instância superior, para que no final o processo seja anulado, ela seja absolvida e posta em liberdade, como são casos que nós temos aí vários já registrados no Brasil. Né? Porque 3 anos na prisão são alguns anos de vida útil a menos aí para o cidadão. Tá? Eu espero ter respondido essa pergunta a contento, mas qualquer outra explanação eu estou à disposição de vocês. Nós vamos, em função do tempo, encerrar então as inscrições para as perguntas, considerando que nós já temos aqui algumas à mesa. O professor Abraão, são várias perguntas aqui, ele vai responder, combinei com ele já, eu vou ler e ele vai responder rapidamente, porque algumas são bem diretas, né? Então eu vou fazendo uma a uma, ele vai respondendo. Qual a sua opinião acerca da PEC que prevê o aumento do número de vereadores, contrariando decisões do TSE e STF? Bom, é o preço. O Supremo Tribunal Federal, ele homologou uma decisão do TSE que, na prática, legisla. O artigo 29 vai dizer que de população a tanto tem que ter número de vereadores. O Supremo, na verdade, ele fez uma tabela. O Supremo não, o TSE fez a tabela. E o Supremo homologou. De novo, pelo Congresso, o fato do Congresso Nacional não estar atuando, o Supremo, e aí vocês pegam as entrevistas do ministro Gilmar, o tempo inteiro ele diz que tem que fazer esse papel de legislador. O problema é o seguinte, é a legitimidade da Corte. Né? Então você vai ter várias questões aí nesse contexto. Ou seja, a PEC dos vereadores, ela foi aprovada em 2 turnos, na Câmara e no Senado. O Senado promulga. Na hora da Câmara promulgar, o que ela faz? Ela se salienta, porque a gente sabe que o presidente da República não sanciona emenda. Né? Tem que ser promulgado por ambas as casas, ambas as mesas, e a mesa não promulgou. Então, o problema meu aí, no tocante às decisões do Supremo e do TSE, diz respeito à legitimidade. A legitimidade do Supremo para esse tipo de situação. E a outra é exatamente a configuração. Será que a gente precisa de mais vereador? Só voltando à pergunta anterior sobre a questão do voto do povo, a gente tem a discussão do seguinte. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, vai dizer que
A condição de elegibilidade no Brasil é você ser filiado a partido político. Não existe candidatura avulsa. Até um juízo, um promotor, para ser, é proibida a filiação, mas para ser candidato ele tem que ser filiado. Né? Então, mais uma vez, nós escolhemos ser uma democracia representativa, uma democracia indireta. Não tem como você atuar de outra forma. Então, vamos utilizar o mecanismo da mediação, de forma a reduzir os desvios. Acabar com eles é complicado. Qual a sua posição a respeito do financiamento público dos partidos? Sabia que ia ter isso. Bom, é o velho dilema. Hoje nós temos, na verdade, o financiamento misto. Não sei se vocês lembram. Na verdade, você tem um financiamento privado, né? As empresas podem doar até 10% do imposto de renda e a pessoa física 2%, isso particular. Mas nós temos financiamento público também. O tempo de rádio e televisão que esse pessoal fica falando no seu ouvido para te convencer, né, e que é legítimo, indiretamente é pago por você. Por quê? Porque é abatido no imposto de renda da TV Globo, é abatido no imposto de renda da TV Record. Então, todas as redes abertas que retransmitem horário eleitoral gratuito, é gratuito para o partido, porque na verdade a gente paga. Além do fundo partidário, que é um valor do orçamento da União e das multas, ok? Que é repartido aos partidos políticos de acordo com a sua representação no número de deputados federais. O financiamento no Brasil hoje é misto. O problema é que a gente tem a noção que ele é só privado. Na minha dissertação de mestrado foi o que eu trabalhei, o financiamento de campanha e soberania popular. A questão fica no seguinte sentido: qual que é a proposta que está em mesa para ser votada? O financiamento exclusivamente público. Cada eleitor vai equivaler R$ 7,00. Se fosse o Leandro, ele ia colocar: cada um de vocês vale R$ 7,00. Então, no fundo partidário, os partidos não vão mais receber recurso privado, exclusivamente público. O meu problema é o delúbio, gente. Fazendo a parada. O problema é que não adianta. O direito, ele luta com abuso o tempo inteiro. Você não vai inibir o caixa 2. Então, o problema é, de novo, é o mecanismo de verificar a possibilidade do abuso. O problema é o seguinte: será que nós, brasileiros, que pagamos tributos, ok? Cedendo o problema da reserva do possível para a saúde, educação, habitação, nós vamos financiar ainda mais, porque a gente já financia, ainda mais, um financiamento exclusivamente público em detrimento dos outros? A sociedade brasileira vai ter que enfrentar esse tema, tá? Uma coisa eu tiro a ilusão de vocês: seja público, seja privado, vai ter sempre possibilidade de abuso. Não adianta nós aprovarmos o financiamento público e falar estamos livres do problema. Seria como eu acender, o professor Menei que ia dizer isso, né? Colocar um frango preto na encruzilhada e rezar para não acontecer. Não vai acontecer, porque pode acontecer. De novo, é postura de assumir as nossas responsabilidades. Não está dando certo até aqui? Qual que é o problema do financiamento público? Vamos discutir. Se for plausível, aprovemos. Se não for, vamos continuar caminhando. Qual o prazo obrigatório, né, de fidelidade partidária? A fidelidade partidária, pessoal, é o seguinte: o sujeito ele tem que ser filiado ao partido político há pelo menos um ano antes da eleição, regra geral, nós comuns mortais. Eu quero ser candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, eu tenho que estar filiado no partido político até outubro, até outubro desse ano. Detalhe: tem os 3 M's, que são os 3 M's, é o Leandrite aguda, peguei, tá? Magistrado, Ministério Público e militar, eles têm uma regra especial, porque eles não podem ser filiados. Então, na verdade, eles entram na convenção 3 meses antes da eleição, ou seja, até para eles é obrigatória a filiação. Agora, uma vez eleito, pessoal, não tem janela de infidelidade. Eu caso e falo: amor, deixa eu dar uns 2 meses aí para eu ir fora, dar uma passeada, depois eu... Não tem infidelidade partidária, ok? Não há prazo, você tinha que escolher antes, ou seja, casou, meu amigo, leva o pacote todo, seja bom, seja ruim, fique com ele ou então vai embora, né? Então não há prazo para infidelidade, você escolhe o partido um ano antes da eleição. Uma vez eleito, o mandato é do partido, a não ser que você prove que o partido está te perseguindo, que o partido mudou de ideologia, ele defendia a ditadura do proletariado, agora
defende a propriedade privada e por aí. Então, o que mudou foi o partido e não você. Então, você vai sair do partido e levar. É a chamada resolução do TSE número 22.610. Quem tiver curiosidade, dá uma lida. Resolução 22.610 do TSE. A pergunta do acadêmico Irã, no terceiro período. Eu estou mencionando o nome porque as demais foram anônimas, né? Então essa foi identificada. Em se tratando de reforma política, há como diminuir a lavagem de dinheiro ou outro meio de corrupção, retirando a injeção de capital privado e aderindo à injeção de capital público nas campanhas partidárias? Ele cita aqui o Michel Temer, disse isso num programa de TV. As páginas amarelas da Veja dessa semana é o Michel Temer, né? Pessoal, hoje no Brasil existe, não só no Brasil, vocês peguem aquela reunião do Obama com o Lula lá em Londres, que chamou o Lula de o cara, né? O ego do cara está lá em cima até hoje, não desceu, né? A grande questão é a questão dos paraísos fiscais, a questão da lavagem de dinheiro. O Brasil criou uma cultura dos 5, 10 anos para cá, pessoal, de especialização nesses crimes, os chamados white collar crime, né? Os crimes do colarinho branco. E aí vem a discussão, o Supremo só julga essa turma, os Daniel Dantas da vida, não sei o quê. Não, isso é uma ilusão, a gente não pode comprar isso. Tá? Na verdade, a injeção do capital privado, que é o Caixa 2, ele se dá não só pelas vias legais de uma empresa, também se dá pelo quê? Pelo financiamento escuso de dinheiro sujo. Knowledge, não é isso? O dinheiro não tem cheiro. Tá? O problema do Caixa 2, pessoal, ele envolve não é só o Brasil. Você pega todo o Almert no Israel, o Helmut Kohl, que ficou 10, 15 anos, que reunificou a Alemanha, ele sofre com esse problema. A questão é, mais uma vez, como que nós vamos lidar com os mecanismos minimamente de reduzir esses riscos? Os riscos, seja de financiamento público, seja de financiamento privado. E, mais uma vez, regulamentação de mercado. Né? Ainda mais em épocas de crime global, de crise global. Se antes você lutava para ser explorado, hoje as pessoas lutam para... Desculpa. Se antes você lutava contra a exploração, hoje luta-se para ser explorado. Porque as pessoas sequer têm direito de ser exploradas. Ou seja, é a troca da mão de obra viva pela mão de obra morta. Utilização de mecanismos especulativos, chamado dinheiro privado, né? Que é o quê? As chamadas alavancagens de mercado. Tudo isso hoje está passando por revisão. Isso vai trazer também o quê? Uma nova dinâmica nos crimes de colarinho branco, na lavagem de dinheiro, no chamado quarto setor, né, que é o setor da marginalidade. Então eu vejo para mim o seguinte, mecanismos de autorregulação por si só não adianta mais. Nós vamos chamar o Estado de novo para a centralidade, que até então o Estado passava a ser um dos integrantes. Hoje o Estado volta à centralidade. Basta ver, gente, que a economia americana hoje ela é toda privatizada, não sei se vocês notaram, eles só não falam. GM, Chrysler, tudo hoje é do governo. Os grandes bancos, Morgan Stanley, tudo. O Obama chega e fala, ninguém vai ganhar mais que eu. 500 pau por ano. Pouquinho, né? 500 conto por mês, por ano. Nenhum executivo recebe mais. Isso é privatização. Mas eles não falam por quê? Falo o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço. Mais uma vez, mecanismos de regulação. No tocante específico à questão da lavagem de dinheiro e o quarto setor, hoje nós temos uma nova dinâmica de regulamentação. A questão hoje ligada, inclusive, aos paraísos fiscais. A última pergunta do professor Abraão é qual a sua opinião acerca do projeto de lei que pretende acrescentar alguns casos de inelegibilidade à LC 6490, projeto Ficha Limpa, especialmente em relação à condenação em primeira instância, em alguns crimes, como causa da inelegibilidade, elaborada pela professora Vivian Cristina. Tem a ver com a palestra do professor Vitor, a presunção